E aí, pessoal, beleza? Eu fiquei bem empolgado e interessado naquele registro dos OVNIs na Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina. Eu havia dito que até então foi o único vídeo de OVNIs que eu fiquei sem saber explicar, até uma explicação até chucra no meu caso, que eu não sou especialista, do que seriam aquilo. O Vanzan, que é o que fez as filmagens, ele havia disponibilizado o vídeo para quem quisesse analisar. Eu achei muito legal da parte dele. E quando ele disse que faria uma expedição de volta até a serra com drones e uma equipe para tentar encontrar alguma explicação, alguma coisa sobre o que poderia ter sido aqueles OVNIs, eu achei muito legal da parte dele também. E eu fiquei bem interessado em iniciar de ver esse registro. Eu pensei em reagir aos vídeos dele. Como ele tá fazendo uma minissérie, ele mostra um episódio, depois mostra outro, depois mostra outro. Eu pensei em reagir mais ou menos de 3 em 3 vídeos, para não ficar também aquela... Os 3 primeiros vídeos, eu gostei bastante. Ele mostrou o local, ele levou uma equipe com drones, especialistas em drones, em filmagens. Um rapaz que ele tem... Eu esqueci o nome, ele chama de asinha mesmo, parece uma asa delta com um motorzinho, que ele soltou lá na serra, lá, até para mostrar a diferença que seria de um drone ou uma asinha para o que ele filmou. Só que parece que a partir do terceiro vídeo, eu acabei de ver o quinto, parece que ele começou a tomar um caminho um pouco diferente do que foi proposto no início. No início, a impressão que dava é que ele estaria tão interessado e curioso em saber o que poderia ser aquilo, quanto eu ou outras pessoas. Só que a partir acho que do terceiro vídeo, como eu disse, parece que ele começou a tomar um caminho um pouco diferente. Um negócio voltado mais ao exagero, assim, sabe? Não que eu queira duvidar dele, no caso, do interesse dele, mas parece que foge um pouco do propósito que era do início da expedição. Como eu disse, ele mostrou nos 2, 3 primeiros vídeos eles da serra, ele mostrou a serra, que é lindíssima, é maravilhosa a serra, eu estou muito doido para conhecer esse lugar. Ele mostrou os drones passando, outro drone filmando a asinha para mostrar a diferença do que podia ser a asa diferente do que ele foi gravado. E realmente deu diferença. Só que a partir do momento que ele começou a fazer filmagens um pouco mais exageradas, assim, digamos assim, como ele chegou nos drones, no paredão lá, e pedras sobrepostas umas a outras aí, que é uma coisa normal de ter nesses lugares. Ele já dando a entender que poderia ser um portal que se abriria para esses objetos passarem. Ele começou a ver buracos ali, que para mim são fendas, nem são fundas, na rocha, como possíveis entradas para esses objetos. Então começou a aparecer... A impressão que me passou é que ele passou de tentar descobrir o que seria a tentar forçar uma coisa que está todo mundo na dúvida ainda. Então isso aí, com todo respeito, me incomoda um pouco. Porque eu gosto de uma coisa assim, isenta, sabe? Eu tenho a mente aberta. Apesar de hoje eu não acreditar como eu acreditava nos meus 16 anos, eu curto OVNIs, esses negócios de discos voadores aí. Eu tenho 55 anos. Eu curto isso aí desde os meus 12, 13 anos. Então, ficou uma boa parte da minha vida, eu acreditava em tudo que vinha. Todas as coisas, não, tem que ser. E eu não escutava a parte da ciência. E isso que é o ruim. Só que com o tempo, eu fui meio que colocando os pés no chão. A própria experiência que você vai tendo, vai acumulando, você começa a gerar dúvidas sobre aquilo. Hoje, depois de tudo que eu vivi, que eu já li, que eu já assisti, eu já fico com o pé no chão em tudo isso aí. E um dos motivos que eu me interessei
nessa expedição do Vanzan, foi porque parecia que tudo ia ser levado num lado mais isento. Mas, como eu disse, e com todo respeito mais uma vez, eu sei que todo mundo quer ver o seu canal crescer, todo mundo, o like é importante, mas dependendo do como você faz as coisas, você atrai um tipo de audiência, mas afasta outros. No meu caso, que eu gosto de ver uma coisa assim mais isenta, mais pé no chão, por isso que eu cito sempre o Schwarza. O Schwarza, ele traz esses tipos de dúvidas, mas ele vai atrás, ele pesquisa tudo. E é importante você eu aprendi isso aí, que é importante você ter o pé no chão. Para você não cair em esparrela, em histórias fantasiosas. Inclusive o Schwarza, ele foi até muito criticado nos comentários dos vídeos dele. Eu vi muita gente falando, que ele só fica lá sentado, fazendo análise, não sei do que. Só que cada um tem um jeito de fazer o seu trabalho. O Vanzan, eu achei espetacular a ideia dele de ir a campo e mostrar, vamos atrás, eles passaram por aqui, vamos tentar fazer o mesmo trajeto para mostrar o que pode ser, o que pode não ser. E o Schwarza, de dentro do estúdio dele, no caso, não pode nem menosprezar, porque ele também corre atrás de tudo. Ele não foi a campo lá, mas ele analisa as imagens que estão mostrando. Eu acho legal isso aí. E eu queria juntar os dois. Tanto a expedição do Vanzan, como as opiniões do Schwarza, e tentar chegar a uma análise, sei lá, uma conclusão. Mas, como eu disse, parece que o Vanzan, ele está tomando um caminho um pouco diferente. E, sei lá, eu sinceramente, embora respeite, eu não acho legal. Eu acho que se ele fizesse o vídeo, assim, com isenção, não querendo tomar um caminho, não forçar é isso aqui, tá vendo? Eu acho que ficaria melhor, mesmo que não descobrisse nada, mesmo que no final descobrisse aqueles objetos que até hoje, até agora, eu não sei o que é. Mesmo que de alguma forma provasse que aquilo ali era só realmente um inseto, que eu ainda acho que não é, ou alguma outra coisa, eu acho que seria mais válido do que chegar e fazer como ele fez nesse quinto vídeo que eu assisti hoje. Onde ele chega perto de uma fenda na rocha com o drone e primeiro aquele barulho, né? Aquele efeito de barulho lá que você está assistindo concentrado lá e assiste pela televisão aqui. E aquela explosão que você toma um susto. Eu acho desnecessário isso aí. Mas ele mostrando um buraco lá, não, que é fundo, não sei o quê, que é uma coisa normal, é uma fenda na rocha. Pode ver que ali tem muita rocha que escapa, e acho normal esse tipo de fenda nas rochas. E em determinado momento do vídeo, ele diz que, olha, eu tô vendo alguém ali, estamos sendo observados. E para mim, nada mais é do que pareidolia. O que seria pareidolia? Eu vou dar um exemplo prático. Quando você olha para o céu e você vê aquelas nuvens e fala, olha, parece um coelho. Olha, parece um cachorro. Isso é um exemplo de pareidolia. Acontece muito até com NASA. Teve aquele rosto famoso que foi filmado, acho que foi em Marte, se não me engano. Ele me fugiu. Que o pessoal falou, olha, filmaram um rosto. Mas no final era uma pareidolia, porque os efeitos de luz davam a impressão que era um rosto, mas não eram montanhas. Depois que pegou um outro ângulo, deu para ver que não era. E ele tentou forçar ali, pelo menos foi a impressão que eu tive, de que tinha alguém ali, uma cabeça dentro da fenda, olhando para ele, assim, olhando pro drone, e ele filmando, olha aí, tá certo. Então, sabe, a partir de quando começa a acontecer esse tipo de coisa, eu particularmente, eu começo a me desinteressar um pouco. Porque foge um pouco da pesquisa que teria que ser neutra. Pelo menos eu penso assim. Porque eu me recuso a acreditar que um alienígena viajaria milhares ou milhões de quilômetros pelo espaço para ficar escondido dentro de um buraco na rocha. E quando chega um drone, ele fique olhando lá, assustado, tipo, o que é isso? Tá me observando. Eu, particularmente, eu me recuso a acreditar. Então, eu acho que o Vanzan, eu acho que ele deveria seguir um caminho mais neutro, como ele estava no começo.
os 2 primeiros vídeos que eu vi dele, esse, que eu achei espetacular, que ele filmou sem querer os OVNIs lá, e ele ficou tão interessado em saber o porquê das coisas, quanto todo mundo. E um segundo vídeo que ele fez também, ele mostrando a dinâmica do drone, do porquê aqueles objetos não poderiam ser drones. Então, tudo isso eu achei legal, porque fica uma coisa, ele não está querendo forçar uma situação, só que agora eu achei que já está indo para outros caminhos, que, sei lá, eu não acho legal. Com todo respeito ao Vanzan, e independente disso, eu acho que essa expedição dele, nem que ele não focasse nos OVNIs, só as imagens que ele está trazendo já são espetaculares. São magníficas. E eu acho que ele até poderia focar mais na natureza, deixando os OVNIs em segundo plano, no ar. Eu acho que ficaria mais legal até. Mas cada um, né? Mas eu, assim, eu ia, como eu disse, eu ia fazer o vídeo de 3 em 3, reagir para não ficar aquela montoeira de coisa também. Mas quando eu vi o 5º vídeo hoje, eu fiquei meio, sabe, meio assim, como eu posso dizer? Eu fiquei meio, parece que o interesse não é mais o mesmo. Porque a condução das filmagens está conduzindo você num jeito para você tomar a sua opinião sobre isso. Porque, como eu disse, ele começar a mostrar lá, ali é um espelho na rocha, ali a cara de um ET desenhado, ali parece ter uma nave com a lata amassada na rocha. Então, esse tipo de coisa já começa a fugir do propósito do que eu achei que era no começo. Mas, cada um, né? Eu respeito se ele quer seguir esse rumo. Eu só acho que ele, como eu disse, né? Ele vai atrair o que era um público que ele poderia atrair, ele vai começar a atrair um outro tipo de público. Cada um, né? Eu não sei nem se o Schwarza vai continuar a fazer os react lá. E eu queria fazer tendo um parâmetro dos dois. Um que foi a campo e um que estuda, também entende muito. E com os pés no chão. Quer dizer que eu vou concordar com tudo que o Schwarza falar? Não. Tanto que quando ele não chegou a bater o martelo, mas quando no último vídeo dele que eu vi, que ele falou que ele acha que aquilo eram insetos, eu não concordei, como até hoje eu não concordo que aquilo ali seja inseto. Eu acho bem diferente o voo do inseto do que foi mostrado ali no vídeo. Mas eu compactuo muito com as ideias dele de você fazer uma análise como se você estivesse fora daquele universo, digamos assim, né? Com os pés no chão. Porque é importante, não adianta você. Tudo bem que você não precisa também ser cético ao ponto de não, que é sem vergonha. Mas eu acho que assim, você tem que ter o ceticismo. Senão vai virar aquelas coisas que nós estávamos acostumados há tanto tempo atrás aí. E os OVNIs estão chegando. Não sei o que. Na plantação lá, amassar. Até hoje também eu não consigo entender um OVNI viajar milhões de quilômetros pelo espaço para amassar a planta em fazendas por aí. Bom, mas é como eu disse. Cada um sabe o caminho que quer tomar, cada um é dono do próprio destino aí que quer seguir. Mas, como eu disse, para mim eu acho que se continuar nesse caminho que tá seguindo essa expedição, que eu já até desconfio como vai ser o final dessa série, claro, eu não vou dar a minha opinião aqui agora, mas eu já desconfio mais ou menos do que vai ser o final dessa série. E tudo bem, foge um pouco do que eu estava querendo acreditar que seria o caminho. Mas é isso aí. Se ele quer seguir esse caminho, eu desejo boa sorte a ele. Continue com as filmagens, que independente dos OVNIs aí desse caso, como eu disse, o que ele está fazendo na Serra do Rio do Rastro é espetacular. É espetacular a filmagem. É que tem aquele grande problema também, né? Vamos falar a real. Em matéria de likes, infelizmente, no YouTube, quando você faz um trabalho, digamos, sério,
Vamos supor até o Vanzan. Se ele tivesse só mostrando ali a serra, ó, que legal, sem OVNI, sem nada, apenas mostrando a serra, fazendo esses voos perto das fendas, para tentar mostrar a natureza. Talvez não teria o tanto de like que está fazendo com esses barulhos aí de explosão e ET escondido atrás do buraco lá. Infelizmente as coisas acontecem assim. Foi que nem quando comentaram sobre o Pirula, que quando fizeram a campanha para ajudar o Pirula, teve gente que falou, pô, o cara tem 200 anos de internet aí, não conseguiu juntar o dinheiro. Mas é esse caso também. Quando muitas vezes você fala de um assunto sério, embasado em ciência, você não faz o sucesso que uma pessoa faz dizendo que algumas montanhas aí, que eu vi aí, pico de montanhas, são gigantes petrificados. Isso dá uma audiência. Ou então, dizer que o acelerador de partículas na Europa, na verdade é um portal que está trazendo demônios para a nossa dimensão. Isso dito por um geofísico, um professor da USP. Então você vê que nem sempre um diploma pode... Eu até queria entender como que ele passou os anos na faculdade, se formou com as ideias que ele tem. De terra plana, domo, o caso do acelerador de partículas trazendo demônios para a nossa dimensão. É difícil, eu não consigo... Não me entra na cabeça como que a pessoa conseguiu se formar geofísica, aprender, tem que fazer as provas sobre aqueles assuntos, mas com a cabeça desse outro assunto aí, voltada a essas maluquices, né? Vamos falar a verdade. Mas, bom, não vamos me alongar mais. Eu não sei se eu vou reagir ao resto da expedição, porque, como eu disse, fugiu um pouco aí do que eu esperava, eu e acho que muitos aí, né? Sei lá. Mas eu desejo toda sorte aí ao Vanzan. Parabéns pela qualidade da filmagem que ele faz, que realmente não tenho o que falar. Mas, Vanzan, por favor, menos exagero, menos exagero. Valeu.